Fala aí, investidores, dia agitadíssimo hoje, nessa quinta-feira, dia 5 de maio. Olha só, o Banco Central americano ontem, na quarta-feira, ele cumpriu o que tinha prometido, que ia sim aumentar as taxas de juros e simplesmente ele fez. Bom, qual o impacto disso? É o que eu vou falar hoje. Tem mais, as ações, olha só, elas foram do céu ontem então, até estão nesse momento no subsolo, não é nem no solo, mas eu vou trazer detalhes sobre esse assunto. Outra coisa, a AMD, ela registrou uma alta recorde nos seus números e Buffett, ele segue comprando uma empresa de petróleo. Olha só o que está acontecendo aí pela frente, hein? Ele deve saber alguma coisa a mais do que nós. E outra coisa, Moderna, ela superou as expectativas dos analistas. Só tem um detalhe, mesmo assim a queda foi inevitável. Quer saber por quê? Vem comigo. E olha, a Ford, sim, a gigante, ela despencou 10% na sua produção de veículos. Olá, investidores, como que vocês estão? Eu gosto de fazer essas perguntas sempre para fazer a gente refletir nesse momento. A gente está empolgado, a gente está com medo. Qual é o sentimento que está tomando você, de repente, se você acompanha o mercado financeiro? Bom, esse aqui é o Money Talk e é basicamente a tua atualização diária sobre o mercado de ações americano. Nesse dia, então, como eu já falei, 5 de maio, ele é muito importante para você estar de olho no que é realmente uma queda dentro do mercado financeiro, você entender o que é uma correção e quais os aspectos que antiveram ela e o que vem para frente então. E ó, se você gosta então desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e também de ativar o sininho para você não perder nenhum dos conteúdos que eu posto aqui diariamente. E olha, eu sei, eles vão ajudar você sem dúvida nenhuma com os teus investimentos. E também aproveita, já nos segue nas outras mídias sociais, Instagram, Facebook, Spotify, Telegram e todos essas mídias sociais, os links estão aqui na descrição desse vídeo. Além de que também, vai lá, me segue também no Patreon. É o primeiro link na descrição desse vídeo, onde diariamente eu posto conteúdos exclusivos, além de ajudar muitos membros com dúvidas sobre o mercado financeiro, respondendo perguntas e trazendo, claro, ideias, às vezes, de investimentos e matérias atuais, olha, para ajudar você a proteger e também a multiplicar teu dinheiro. Veja só, espero você lá para conhecer mais, para perguntar mais, para, enfim, interagir mais. Agora, vamos falar então o que está acontecendo com o SP500. Ele saltou ontem 3%, foi seu maior ganho desde maio de 2020. E ó, com 477 pontos verdes, eu diria assim, subindo esse índice. Já no caso do Dow Jones, ele acertou mais de 900 pontos. Mas ó, o Nasdaq, ele teve o melhor desempenho com essa alta então de 3,2% agora. Já que as taxas mais altas, elas tendem de repente a afetar mais as empresas de crescimento, então eu diria assim que, olha, para ontem, olha só, para ontem os números até foram muito bons. Os rendimentos, por exemplo, do Tesouro, eles acabaram caindo, já que eles sofrem, sim, quando as ações estão subindo, os bônus do Tesouro estão caindo. Enfim, as pessoas estão acreditando mais no mercado e menos medo. Então, basicamente foi isso que aconteceu, sim. Agora, né? Porque eles vinham num crescimento muito forte. Agora, o que a gente está vendo é que, por exemplo, o Morgan Stanley, ele disse esta semana que o mercado estava tão vendido que qualquer boa notícia poderia produzir simplesmente uma viciosa recuperação do mercado que já estava em baixa. E a presidente, ou melhor, o presidente, nesse caso, do Fed, o Jerome Powell, ele elevou então as taxas de juros justamente em 0,5 ponto percentual ontem, como todo mundo já estava esperando, na verdade, e nesse contexto todo, o que a gente viu foi que teve sim esse aumento e ele foi o maior aumento de taxa desde 2000 e ainda foi a primeira vez desde 2006 que o Fed aumentou as taxas em reuniões consecutivas, olha, desde 2006. Não é um movimento muito comum, mas esses simplesmente não são tempos comuns também. Até porque, claro, os preços ao consumidor eles subiram mais de 8,5% no ano, registrado agora em março, né? E a taxa simplesmente foi a taxa mais alta em 41 anos e muito acima da meta de 2%, por exemplo, do Fed mesmo. E isso, claro, levando em conta que manter os preços estáveis é uma das simplesmente principais responsabilidades do Fed e ele está correndo atrás então do prejuízo. Isso porque os críticos
analíticos de mercado financeiro, eles dizem que o Fed ele demorou todo o ano passado simplesmente para começar a fazer isso, ou seja, está fazendo isso de maneira tardia e agora então precisa subir para reduzir a inflação das alturas de repente estratosféricas que ela pode alcançar se não tomarem cuidado com isso. Só que tem um detalhe, né? Aumentar as taxas de juros é apenas uma das ferramentas que o Fed planeja usar para reduzir a inflação. A outra maneira, e mais pesada, geralmente é considerado como um tiro de canhão nesse caso, é pisar no freio da economia e reduzir o tamanho do inchado balanço patrimonial, ou seja, da compra de títulos que o Fed tem feito ao longo de muitos anos, somando mais de 9 trilhões de dólares. Então ele planeja começar a liquidar esse balanço agora no mês de junho. Então, o CEO da JP Morgan, Jamie Dimon, ele avaliou uma probabilidade de uma recessão já para o próximo ano em 33% e uma inflação. E isso, veja, né? De repente, se conseguir reduzir a inflação. Agora, também, claro, ele também colocou mais ou menos em meio panos quentes, porque ele falou que se não tiver uma recessão, isso pode acontecer dentro de uma estatística de também 33%. Já a Janet Yellen, que é a atual secretária do Tesouro e já foi, olha só, a ex-presidente do Fed, ela disse que Powell simplesmente ia precisar ser muito habilidoso, mas mais do que isso, sortudo, para colocar então esse avião que é a economia americana no chão sem simplesmente ferir ninguém. Só que o aumento dos custos de empréstimos ele vai ter um efeito cascata em toda a economia, não tem como escapar. Então parece que de repente esse voo, no mínimo, já está meio turbulento. Vamos ver então como vai ser o pouso, né? Bom, olha só, hoje a situação ela já está bem diferente de ontem. E eu já te contei da subida de ontem, mesmo diante então do anúncio do Fed. Mas hoje as ações elas sofreram o seu pior dia do ano agora, nesta quinta-feira. Está acontecendo nesse momento que eu estou falando com você, porque recuaram acentuadamente, apagando completamente o rally da sessão de ontem. E isso houve então uma chamada reversão de modo simplesmente impressionante, que afundou as perdas do mercado em 2022. Por exemplo, o Dow Jones, ele perdeu mais de 1.100 pontos, ou mais de 3%. O S&P 500 e o Nasdaq, eles caíram 3,7% e 4,9% respectivamente. Mas nesse momento eu já sei que está mais, inclusive a gente já vai lá para uma tela que eu vou te mostrar. Ó, os movimentos, eles vêm justamente após a grande alta das ações que aconteceu então no dia de ontem, depois dessas declarações do Jerome Powell, que a gente consegue ver bem do momento que ele estava fazendo a declaração, o momento inclusive que as ações começaram a subir. Mas olha só, o Dow então ele subiu 932 pontos, ou mais ou menos 2,8%. O S&P 500 ganhou em torno de 3%. E foi realmente um dos seus maiores ganhos desde 2020, e o Nasdaq saltou mais de 3% também. E claro, esses ganhos eles foram todos simplesmente apagados antes do meio-dia de hoje, dessa quinta-feira, horário de Nova York. E só para você ter uma ideia, os piores dias do S&P 500 em 2022 foram 5 de maio com 3,72, 29 de abril com menos 3,63, 7 de março com menos 2,95, 26 de abril com menos 2,81% e 22 de abril com menos 2,77%. Agora, se a gente retroage e vai até março de 2020, trazendo de lá para cá, a gente vê que no dia 16 de março de 2020 houve uma queda de menos 12,32%. Já em 12 de março de 2020 foi menos 9,43%. Em 9 de março de 2020 foi menos 7,29% e em 11 de junho de 2020 foi menos 5,27%. No caso de hoje, já está mais de menos 5,02%. Olha só o que eu estou contando para você, que escalada de queda dos mercados. E veja que as grandes ações de tecnologias elas estavam sob pressão, por exemplo, com o Facebook, ou seja, o Meta Platforms, né? E também a Amazon, sendo que o Facebook, ou Meta, caiu 5,8% e a Amazon mais de 7,1%.
A Microsoft também, que estava segurando bem aí por conta dos números que ela trouxe, caiu mais de 4,7% e a Salesforce caiu mais de 6,3%. Então, as ações de comércio eletrônico foram realmente, né, hoje não são mais, uma importante fonte de fraqueza. Naquele momento, por exemplo, que a gente viu lá em março, que puxou bastante em março, eu estou falando, claro, voltando de 2020, já que eu falei do ano 2020, né? E de repente foi uma grande fonte também de fortaleza, à medida que elas explodiram de março de 2020, recuperaram todos os ganhos e retornaram muitos ainda. Mas tem um detalhe, né? Hoje está sendo sim uma das grandes fontes novamente de fraqueza e está puxando sim todo o mercado, eu diria, voltado para essa parte das tecnológicas para baixo, até porque os relatórios trimestrais delas foram bem decepcionantes até agora. Por exemplo, Etsy e eBay caíram em torno de 15%, a Etsy 15% e o eBay em torno de 8%. Depois, claro, demitir principalmente orientações de que as receitas delas seriam fracas aqui nos próximos trimestres, inclusive. Já a gigante Shopify, ela caiu mais de 17%, depois simplesmente de perder estimativas em todas as linhas dela e em termos de oferta de produto. Por conta disso, claro, o mercado financeiro acabou retirando o dinheiro dessas empresas, o que fez com que tivessem grandes correções. E essas quedas colocaram o Nasdaq, então, na casa das empresas, que é a casa, no caso, das empresas de tecnologias, justamente no caminho para um dos seus piores dias desde o início do momento que a gente está vivendo, ou seja, da pandemia. Olha só que situação. Eu já vou jogar você lá na tela para a gente conferir juntos o que está acontecendo. Mas antes disso, deixa eu te falar dos ganhos, ou seja, dos earnings da AMD, que é um dos grandes players dos semicondutores. A CEO, a senhora Lisa Su, ela levou a AMD à vitória justamente nesse primeiro trimestre, porque a empresa registrou uma receita trimestral recorde de quase 6 bilhões de dólares. Isso significa que cresceu 71%, 71% de ano após ano. E o lucro líquido da empresa, ele também saltou 42% para casa dos 786 milhões de dólares, sinalizando, claro, que a empresa está aproveitando ao máximo o aumento dessa demanda por microchips. Então, a AMD adquiriu, nesse caso, claro, é importante saber que recentemente várias empresas e essa administração atual, ela acredita, claro, que essa aquisição de novas empresas, ela pode complementar, né, o forte crescimento, principalmente pensando no chamado longo prazo. Agora vem comigo então, deixa eu abrir um parênteses aqui para você olhar como está o mercado agora, nesse momento. Olha só, eu tinha falado 5.02, eu só vou atualizar porque às vezes dá uma travada aqui. Vem comigo, vamos dar uma olhada. 5.03 e você viu ali, já tinha chegado a 5.20 inclusive. Ó, Nasdaq, Dow Jones menos 3.11, Russell então menos 4.48, que são as empresas menores, e o S&P 500, as 500 maiores, agora oposto, perdendo menos 3,5. E se nós descemos aqui, olha só, perdas de ações aceleram à medida que traders pesam, estão colocando na balança, vamos dizer assim, né, as decisões do Federal Reserve e com essa questão das taxas mais altas. Olha aqui do ladinho, eu separo para vocês sempre umas ações. Olha a Netflix só hoje perdendo mais de 7%, menos, quer dizer, perdendo mais de 7%, no caso, ela está menos 7%, né, mais do que isso. O Facebook, menos 6,6%. Até a Coca-Cola está em menos 0,48%. A Apple, menos 5%. O QQQ, que então é o ETF das 100 maiores empresas da Nasdaq. Olha aqui, ó, menos 4,8%. O VOO, menos 3%. E aí por diante já consegue entender o que está acontecendo. O mercado está azedo. Agora, claro, deixa eu trazer para você essa telinha aqui. Olha só, dá uma olhada o que está acontecendo agora com os índices. Então, de costume, eu sempre trago para você ver, né, a correção. Vamos dar uma olhada então nas ações em geral, todas as ações. Olha, não tem quase nada aqui em cima. Quem está lá em cima? Quem está lá em cima? O índice VIX, ou seja, o índice de medo, claro, com uma queda como essa, o VIX já saltou para mais de 20%
ele indica justamente essa volatilidade do mercado, o medo do mercado. E então, quando as ações estão derretendo, ele sempre vai estar subindo, eles são inversamente proporcionais. E olha só, que incrível, Twitter aqui, ó, 3%, o Elon Musk que tá rindo à toa. A Lyft, que ontem estava azeda, aqui, ó, 2,6%. Enfim, a Omega Healthcare também, claro, mas aqui, bom, aí a gente está falando de um REIT e aqui a gente está falando de altos ganhos, mais de 9% só em dividendo esse REIT. Então você vê que o medo foi forte, a galera está indo para ela, até porque ela teve uma grande subida de mais, se eu não estou enganado, em torno de 14% nos últimos 3 dias. Agora vamos descer na parte de baixo, onde o negócio fica bonito da gente escolher o que vale a pena, já que é o buy the dip, não? Então a Fastly, quase 20% negativo. A Etsy também quase 18%. Shopify quase 14%. Ai, saudade quando o Shopify estava acima de $1.400. Agora a Firm também caindo muito, quase menos 14%. Da DoorDash e assim por diante. Aí nós temos várias aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que está o mundo cripto também. Eu sei que te interessa bastante esse mundo cripto. Dá uma olhada. Ixi, Bitcoin está abaixo dos 37 mil, está com 36.700, ou seja, o mercado inteiro está meio complicado mesmo, então a gente possivelmente ainda vai ver muita coisa acontecendo aí nesse dia. Bom, deixa eu volta aqui para mim que eu quero mostrar para você então o outro ponto assim que é bem importante a gente estar dando uma olhada, que são as empresas bola da vez, as empresas de energia, e nesse caso, por exemplo, a Berkshire Hathaway, a empresa de Warren Buffett, ela está à frente, porque novamente ele comprou ações, olha só, da Occidental Petroleum essa semana, somando 5,9 milhões, não é de dólares, é de ações, porque o total dessa compra foi mais de 345 milhões de dólares. Ele comprou ações na segunda-feira, na terça-feira, justamente para fazer o chamado quê? Preço médio por ação, e esse preço médio variou entre 55 a 58,40 mais ou menos. E isso foi, claro, de acordo com o documento da SEC, afinal de contas é um dos grandes hedge funds, eles são obrigados a reportar isso para a SEC, né? E daí a Security Exchange Commission aqui dos Estados Unidos, e essas compras então elas elevam a participação da Berkshire em mais ou menos ali em torno de 142, quase indo 143 milhões de ações, olha só, dessa empresa. E olha que no primeiro trimestre a empresa comprou cerca de 7 bilhões de dólares da Occidental. Buffett, ele fez uma boa observação na reunião anual da Berkshire, que aconteceu no final de semana passado, e ele comentou que ele conseguiu comprar 14% da refinaria de petróleo em apenas um período de 2 semanas. É muito cash, é muita grana para botar de uma vez só, mas a gente está falando de alguém aí que realmente sabe muito de mercado financeiro. Vale a pena ouvir suas palavras e tentar pelo menos pensar um pouquinho como ele está pensando. Agora, não fosse só ele, por exemplo, vamos falar agora também das vendas da vacina da Moderna, que no primeiro trimestre eles simplesmente mais que triplicaram em relação ao mesmo período do ano passado, quando registrou simplesmente 1,7 bilhões em vendas. Essa empresa é uma empresa, claro, considerada de biotecnologia, ela registrou 66 na verdade, bilhões em lucro líquido no trimestre. E isso foi um aumento de 3 vezes em relação aos 1,2 bilhões divulgados um ano antes. Veja que a Moderna, ela manteve a orientação anual dela de 21 bilhões em vendas de vacinas contra a situação que está acontecendo agora. Mas a CFO, ou no caso o CFO dela, que é o David Meline, ele disse que tem alguma incerteza na orientação das vendas agora para o ano de 2022, já que a COVAX, que é uma aliança internacional que ajuda justamente a adquirir vacinas para alguns países, essa Liga da Justiça, eu diria assim, internacional, optou por não exercer a opção de doses adicionais esse ano. Daí então a orientação de vendas ainda inclui algum valor contratado então da COVAX, mas o grupo simplesmente precisa confirmar ainda essa demanda, ou seja, há uma incerteza. E como incerteza não é algo que agrade o mercado, você já sabe disso, a ação simplesmente caiu mais de 8%. Você vê, não basta entregar um bom resultado passado. Eu quero saber o que? O teu forward, o que você tem para frente. Se para frente você está me dizendo que não tem o que me entregar, beijinho, beijinho, já sabe o final. Eu saio daqui e vou para outra ação. Agora, olha só a Ford então. A Ford,
ela anunciou que as vendas nos Estados Unidos, hein? Olha, a casa da Ford aqui, caíram mais de 10%, foi um 10,5% no mês de abril, refletindo, claro, a queda na receita, principalmente da linha deles de caminhões. E os preços das ações no acumulado do ano caíram cerca de 30% para essa montadora. Isso, claro, tem muito a ver com a concorrência das marcas que estão correndo atrás do tempo perdido com relação ao desenvolvimento de veículos elétricos. Só que, claro, né, nesse ponto o que a gente vê é que o problema não é mais embaixo, eu diria, né? Não é simplesmente a ausência de tecnologia embarcada nessa produção, mas principalmente na cadeia então de fornecimento de insumos para a produção. Então assim, os investidores, eles percebem que a empresa vai precisar de muito investimento e eu diria assim, não só de dinheiro, o dinheiro é a parte mais fácil para eles conseguirem. O pior é o tempo que eles vão precisar para estabelecer ainda aquela ideia de liderança no mercado, principalmente porque esse mercado ele é muito mais tecnológico do que necessariamente produção de veículos como a gente via no passado. Então, voltando a essa situação agora aqui das nossas ações, como você pode ver então, a AMD, olha aqui a Ford menos 3%, a AMD você viu que eu narrei ali que arrebentou os números, está crescendo demais, mais de 70% ano após ano e agora está numa queda de menos 6%. Vai entender mercado, mas a gente não tem que atender, a gente tem que mesmo aproveitar quando a gente pensa nas boas empresas, principalmente no longo prazo. Olha aqui a Shopify com menos 14%. Você percebe aqui que ela teve uma subida, porque a Shopify é uma gigante. Ela saiu aqui da casa no dia 5, aqui hoje, né, meio-dia, ela estava em torno, deixa eu dar uma olhadinha aqui, quanto? Em torno de 400, subiu a 424 e já desceu a 416. Então, infelizmente, é o que nós estamos vendo. Agora, a empresa monstro, a Amazon, olha aqui, ó, quase 8%, 2.323 está sendo negociada a ação nesse momento. E se a gente for agora para outro ponto, Airbnb falando aqui, ó, subiu até 144, mas coitadinho, não conseguiu aguentar e caiu a 141. Então você vê que são vários setores que estão sendo afetados no momento. O mercado em geral está com muito medo por, claro, várias situações que estão acontecendo aí. Esse eu já venho narrando há várias semanas. Você se acompanha o mercado financeiro já sabe, não é só problema interno. Se fosse só o problema de fazer a lição de casa com relação à taxa de juros, seria fácil. Mas o Federal Reserve não tem poderes, por exemplo, com questões geopolíticas que estão acontecendo na Europa. Então você imagina, não tem poder com relação a essa questão do petróleo efetivamente. Então são situações como essas que afetam com força todo o mercado. Não é à toa então que está tendo essa queda acentuada. Então fica de olho. Claro, aproveita e se quiser saber um pouco mais, com muita matéria exclusiva, com muito bate-papo, vai lá no meu Patreon, é o primeiro link nessa descrição. E a gente consegue lá então aprender junto lá como proteger mais o dinheiro e, claro, multiplicar. Vejo você então nos próximos vídeos. Faz o seguinte, já dá um like aqui para me ajudar então a crescer com o canal. Muito obrigado pelo seu tempo. Até o próximo. Tchau!